Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Centro Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui hoje com Dino Altman, tá? Especialista em cirurgia oncológica, ele é doutor pela Faculdade de Medicina da USP e ele foi presidente da Comissão Médica da Federação Internacional de Automobilismo, mas isso vai dar outro podcast, né? Eu acho que isso é bem legal para a gente falar depois. Hoje a gente está aqui, né, iniciando os podcasts sobre tratamento de câncer para conversar com o Dino sobre cirurgia oncológica, né, porque um dos tratamentos de câncer é o tratamento cirúrgico. Então, eu queria que você explicasse, Dino, primeiro, o que é uma cirurgia oncológica e, segundo, qual que é a formação desse cirurgião? O que ele faz para ser um cirurgião oncológico? O cirurgião ele tem uma formação, né? Todo cirurgião passa pela cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, e a especialização em cirurgia oncológica, propriamente dita, envolve também o conhecimento de outras áreas, que é a oncologia clínica e a radioterapia. Então, porque, na verdade, o tratamento dos tumores, de uma maneira geral, é um tratamento multidisciplinar. E a gente tem que lembrar também que, muitas vezes, um grande problema entre os pacientes, naqueles pacientes que têm um tumor avançado, é a parte nutricional também. Então, entra a nutrição, que é extremamente importante, tanto no pré-operatório, como no transoperatório, no pós-operatório. Então, toda a especialização em cirurgia oncológica envolve um pouco mais do que o que a gente faz na cirurgia geral, ou cirurgia do aparelho digestivo. Porque para o tratamento do câncer, você tem que não só retirar aquele órgão que está acometido pelo tumor, mas também o que a gente chama de linfonodos, que são gânglios onde se faz a primeira drenagem desses tumores. Né? Então, se uma célula escapa do tumor e entra nos vasos linfáticos, ela vai acometer um linfonodo. Então, quando a gente faz uma cirurgia oncológica, a gente tem que pensar nisso, tem que tirar também todos esses gânglios. Esse é um exemplo. Tem outros que o tratamento é muito mais um tratamento, as recidivas são recidivas locais ou loco-regionais, que são importantes para alguns tumores, como sarcomas, melanomas, onde você precisa fazer uma ampliação de margem, onde você precisa ter margens maiores. Então, tudo isso você precisa entender como que esses tumores evoluem, como eles se propagam, para você entender a forma correta de tratá-los. Eu acho que isso que você falou, né, é muito importante, né, para quem está nos ouvindo. A cirurgia oncológica não é só retirar o tumor, é retirar, né, os arredores, que são os linfonodos, para você diminuir ao máximo a chance desse tumor se espalhar. Eu acho que isso é bem interessante para quem está escutando, né, gente? Isso, e muitas vezes a abordagem na cirurgia oncológica envolve também saber se o tumor já se alastrou. Então, você tem, por exemplo, um tumor de mama, você vai ter o linfonodo sentinela, que, na verdade, durante a cirurgia, você faz essa pesquisa de linfonodo sentinela. O que é isso? Como eu falei, o tumor pode soltar células que para a circulação linfática e essas células se aninham no linfonodo, que é como se fosse um pequeno filtro linfático. Então, a gente sabe que sempre tem um primeiro linfonodo que ressecta uma célula que saiu de determinado lugar. Isso é válido para os melanomas, é válido para os tumores de mama e para outros tumores também, mas nesses dois tumores é extremamente importante a pesquisa do linfonodo sentinela. Então, a cirurgia se faz o que precisa ser feito no local onde está o tumor, e a pesquisa do linfonodo sentinela, que é feita através de são
exames com fármacos radioativos que localizam o linfonodo, mais uma injeção de uma substância que a gente chama de azul potente, que vai corar esse linfonodo. Então, o cirurgião, com contadores de radioatividade, mais a coloração do linfonodo, acha esse linfonodo e retira. Esse linfonodo que vai para exame anatomopatológico, para o patologista definir se já tem uma célula ali ou não do tumor. Isso pode mudar todo o tratamento. Então, essas variáveis todas que podem acontecer com diferentes tumores exigem que você tenha um conhecimento ampliado daquilo que se faz no dia a dia em termos cirúrgicos, dentro da cirurgia geral, dentro da cirurgia do aparelho digestivo, ou dentro da cirurgia ginecológica, pulmonar, etc. Eu acho que assim, né, hoje a gente tem esse conhecimento que o tratamento do câncer, ele é um tratamento multidisciplinar, como você falou, né, dentro da minha área é super importante que o paciente, ele esteja bem nutrido, pra ele ter uma melhor resposta cirúrgica, né, falando hoje da cirurgia, mas isso é importante para químio, para rádio. A gente sabe que diminui complicações, né, o paciente está bem nutrido, porque diminui óbito, melhora a cicatrização, diminui chance de infecção. Então, assim, às vezes a gente tem o melhor cirurgião do mundo lá operando, mas se esse paciente está desnutrido, às vezes você vai ter complicações que você poderia ter prevenido. E muitas vezes o que o cirurgião me pergunta é quanto tempo eu preciso? Eu tenho um paciente desnutrido, né, que vai ter que operar, eu não posso esperar muito, porque a gente sabe que o tempo é muito importante em câncer, e aí os estudos mostram que se eu tiver uma semana para nutrir melhor esse paciente, eu já diminuo muito complicações. Então, às vezes, dá tempo da gente esperar uma semana, às vezes não dá, e depois a gente vai correr atrás aí desse, né, prejuízo, mas isso é importante. E desnutrição e câncer é muito comum, dependendo da fase que você descobre esse tumor, porque as pessoas acabam, às vezes, descobrindo câncer pela perda de peso. E no trato gastrointestinal, o tumor também acaba prejudicando a absorção, né? Então, tem vários fatores aí que podem levar a essa desnutrição. E assim, né, Dino, a gente tem visto um avanço aí da tecnologia em todas as áreas da medicina, até por isso que a gente tem vivido cada vez mais, até por isso que a história do câncer mudou. Porque há um tempo atrás o diagnóstico de câncer era uma sentença de morte, isso mudou muito. Eu queria que você falasse um pouquinho desses avanços. O que mudou na cirurgia oncológica nos últimos anos, né? E você acha que isso tem um papel importante na sobrevida e na cura do câncer dos pacientes? Eu acho que tem, sem dúvida nenhuma. Só voltando um pouquinho atrás, e eu acho que isso faz parte também da cirurgia oncológica, que muitas vezes as cirurgias oncológicas são de grande porte. Essas cirurgias de grande porte, mesmo que o paciente não esteja desnutrido, ele se beneficia de suplementos nutricionais, que são proteicos, imunomoduladores, e que a gente sabe que podem reduzir em até 30% de complicações pós-operatórias, principalmente infecciosas. Sim. Então, o papel do nutrólogo é extremamente importante para o tratamento cirúrgico também, né, para preparar melhor o paciente. E, a menos que tenha alguma complicação que exija uma cirurgia de urgência, esperar uma semana, 10 dias, não tem problema nenhum, não vai mudar o prognóstico desse tumor. Em termos de avanço da cirurgia oncológica, no passado, se acreditava que as cirurgias deviam ser o mais amplas possíveis, quer dizer, retirada de órgãos adjacentes, muitas vezes, de estruturas importantes, e isso, com o tempo, vem mudando radicalmente, porque a gente tem não só a quimioterapia, a radioterapia, como hoje tem a imunoterapia, que é, na verdade, o tratamento de eleição de muitos tumores, e com isso, a extensão das cirurgias tem diminuído. Você precisa saber muito bem quando você está autorizado a diminuir a extensão da cirurgia ou não. Mas as cirurgias tendem
a serem menos invasivas, mais econômicas e que têm o mesmo prognóstico a longo prazo, quer dizer, você não prejudica o paciente a longo prazo, as recidivas não são maiores, e você ganha em qualidade de vida. Então, qualidade de vida passa a ser uma das prioridades também no tratamento oncológico, e principalmente da cirurgia oncológica. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante, eu gosto bastante, né, que é da imunonutrição, que a gente fala, né, que é o preparo imunológico das cirurgias. Então, eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo, existem trabalhos mostrando que, principalmente cirurgias do trato gastrointestinal e cabeça e pescoço, você tem um benefício quando você faz suplementações específicas aí, né, com imunonutrientes por pelo menos 7 dias, e essa suplementação ela diminui riscos, né, de infecção, e também alguns trabalhos mostram que diminui risco de fístula, né, que é um problema que a gente pode ter aí depois da cirurgia. E dependendo do caso do paciente, se ele vai ficar muito tempo sem poder se alimentar por via oral, por dependendo do porte da cirurgia, a gente acaba entrando muitas vezes aí com a nutrição parenteral, que é por veia. E eu acho que tudo isso tem ajudado bastante. É interessante a história dos suplementos orais, ela vem junto com a NASA. Os astronautas, eles precisavam repor, né, uma série de nutrientes, e aí a NASA começou a investigar como isso seria possível com menor volume, porque tem questão de peso, né, de ir para o espaço, e você tem até no museu lá da NASA uma área dedicada à nutrição, eles têm uma área super importante. É interessante como as coisas acabam se juntando, né, a gente vê o uso aí em várias áreas e acabou, a indústria começou a criar suplementos e você começou a estudar isso. Eu acho que isso é bem interessante. E o que eu queria te perguntar, a gente está falando de tecnologia, tem se falado muito da cirurgia robótica, né? E aí é duas coisas, que isso sempre me perguntam, se a cirurgia robótica, quem opera é o robô, né? Porque a pessoa fala, mas quem vai me operar, o robô ou é o cirurgião? E se é indicada para todos os casos, né? E a cirurgia convencional tem o papel dela ainda, ou a gente vai substituir tudo por cirurgia robótica? O que você acha? Assim, é um tema um pouco controvertido esse, porque, na verdade, quem faz cirurgia robótica tem muito marketing da cirurgia robótica, que é uma coisa avançada, que, enfim, tem uma série de razões para conquistar o paciente e também conquistar o cirurgião. Porém, na minha visão, a cirurgia robótica é excelente para alguns tipos de tumores, alguns estágios de doença, porque os tumores, a gente considera sempre os estágios em que esse tumor está. Então, ele pode ser um tumor precoce, ele pode ser um tumor medianamente avançado, e pode ser um tumor bastante avançado. Eu acho que, principalmente para os tumores avançados, não tem tanta indicação a cirurgia robótica como tem para os tumores precoces. O grande ponto da cirurgia robótica, onde a gente tem uma dificuldade, é com palpação, porque você não tem tato com cirurgia robótica. E muitas vezes, para você avaliar melhor a extensão de um tumor, você precisa ter o tato. Você precisa palpar para ver se tem algum linfonodo que possa estar comprometido e que não tenha sido visto em um exame pré-operatório, porque a gente sabe que exames como PET-CT, ou PET-ressonância, como a tomografia, como a ressonância, eles mostram, mas se for um linfonodo pequeno, pode não aparecer. Se for um comprometimento pequeno de um linfonodo, ele não aparece nesses exames. E a palpação, às vezes, é muito importante. A palpação também é importante quando a gente tem uma disseminação, por exemplo, peritoneal do tumor, que você pequena, localizada, e que a gente consegue palpar todas as regiões do abdômen quando na cirurgia convencional. Na cirurgia laparoscópica tem a mesma dificuldade
dificuldade que a cirurgia robótica, mas, enfim, são cirurgias minimamente invasivas que têm sido bastante utilizadas. Eu acho que a tendência é que a gente faça essas cirurgias menos invasivas. No entanto, precisa ter um pouco de parcimônia naquilo que você vai fazer. E principalmente, os trabalhos todos que a gente tem até hoje são mostrando que essas cirurgias, tanto a laparoscópica quanto a robótica, que não são inferiores à cirurgia convencional. Porém, isso tudo tem uma curva de aprendizado do cirurgião. Então, essas coisas são importantes e eu acho que a gente não tem que pensar de uma maneira global, mas a gente tem que analisar caso a caso e ver o que é melhor para o paciente, e não o que é melhor, de alguma forma, para o cirurgião. Então, eu acho que as 3 formas de cirurgia são válidas, são importantes. Se a gente puder fazer uma cirurgia minimamente invasiva, nós vamos fazer a cirurgia minimamente invasiva. Para algumas regiões, a cirurgia robótica é, sem dúvida nenhuma, superior à cirurgia laparoscópica e até à cirurgia convencional, porque tem mais visibilidade, isso principalmente para a cavidade pélvica. Eu acho que, então, a gente tem para cirurgias prostáticas, cirurgias do reto, é uma grande vantagem que a gente tem com o robô. Além do que, a maior vantagem que o robô tem sobre a cirurgia laparoscópica é justamente nessas localidades que são de espaço estreito, ou tem pouco espaço, e principalmente porque você vê em 3 dimensões. E você tem você consegue, de uma forma muito mais sutil, dissecar as estruturas que estão em volta do tumor. Então, essa é uma grande vantagem da cirurgia robótica. Tanto que hoje, cirurgia prostática, por exemplo, eu acho que pouca gente ainda faz que não com robô. Lembrando que os convênios não pagam a utilização do robô. Então, isso é importante, né, para a maioria das pessoas. Também para o robô. Mas, enfim, se a gente puder ter as melhores condições, o robô, sem dúvida nenhuma, tem uma precisão muito grande, tem uma visibilidade muito boa, isso principalmente quando a gente considera espaços fechados como a cavidade pélvica. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente tem que fazer uso dessas ferramentas, né? O que você falou é uma ferramenta teoricamente mais nova, então tem uma série de coisas que podem melhorar aí. E para quem está nos ouvindo, quem opera é o cirurgião, não é o robô, né? O cirurgião ainda está lá, né? Porque tem muita gente que fala, então cirurgia robótica, mas o cirurgião não vai estar lá? Não, vai estar lá. Então, eu acho que sim. Isso é uma coisa que eu friso muito, que é a individualização do tratamento. Então, o que você falou, cada paciente você vai escolher a melhor técnica cirúrgica, não é que é a mesma técnica para todos. Você tem histórias diferentes, você tem tempos diferentes do tumor, tem uma série de coisas aí, né, que você vai conversar com a equipe multi, você vai ver se é primeiro a cirurgia, se vai ter a quimio primeiro, tem uma série de coisas envolvidas. Às vezes a cirurgia não é a primeira parte do tratamento, às vezes ela é. Então, tem muita coisa. Nessa parte, né, de você do tratamento do câncer, e isso vai garantir um melhor resultado. Então, é importantíssimo procurar primeiro um profissional especializado, embasado, tudo para você ter realmente a melhor
o melhor jeito de abordar, né, a melhor abordagem desse tumor, e aí você discutir, né, com esse profissional qual que vai ser o tipo de cirurgia, e muitas vezes o que tem acontecido muito é que as pessoas veem na mídia que tem uma cirurgia nova, elas já chegam e falam para o cirurgião: "Ah, eu queria fazer tal cirurgia", mas a pessoa nem sabe se é o caso para ela é indicado. Então tem uma série de coisas aí envolvidas, eu acho que isso é muito importante. Esse é um grande problema que a gente tem hoje em dia, que a mídia fala muita coisa médica como se fossem verdades. Então, se você lê o jornal, você encontra tratamentos novíssimos que ainda não foram confirmados. Então, Vacinas, né, de câncer, né. vacinas, de estratégias cirúrgicas, e, enfim, tem N coisas, e não só em relação ao câncer, mas outras doenças também, Sim. e que muitas vezes a imprensa uh, uh, menciona revistas médicas que são de alta confiabilidade, como Nature, como New England Journal of Medicine, ou tem outras revistas, só que eles não têm a capacidade de entender que aquilo é uma projeção do que pode ser feito, que ainda precisa ser confirmado. Então, as pessoas que leem isso, e tem muito marketing, tanto de hospitais quanto de médicos, e fica difícil, às vezes, até para o profissional entender o que é melhor se ele não está se atualizando constantemente. Então, a medicina é uma coisa que tem evoluído muito em todas as áreas, na área cirúrgica também. A gente já passou pela cirurgia convencional, pela cirurgia laparoscópica ou minimamente invasiva, a cirurgia robótica. Então, você tem uma constante evolução dentro daquilo que você faz. Só que realmente precisa entender o que é melhor para o paciente, e nem sempre o que se lê ou que se ouve, ou filmes que a gente vê, são realmente apropriados, se aquilo é uma conquista nova dentro da medicina ou não. Então, lembrando que os melhores resultados que a gente tem com as cirurgias minimamente invasivas são relativas ao pós-operatório, que realmente é uma grande vantagem. Agora, em termos de ficar curado ou não, é absolutamente igual. Não tem nenhum trabalho que mostre que tem alguma vantagem fazer sobre a cirurgia convencional. Então, se eu tiver a opção de fazer a cirurgia minimamente invasiva, eu vou fazer a cirurgia minimamente invasiva, seja por laparoscopia ou robótica, mas vai ser feita por cirurgia minimamente invasiva. Agora, precisando fazer a cirurgia convencional, eu vou fazer a cirurgia convencional. Pós-operatório não é nenhum bicho de 7 cabeças que os pacientes vão morrer por causa disso. Uhum. E nem ter complicações por causa disso. É um período um pouco mais prolongado de pós-operatório, a qualidade do pós-operatório não é tão boa quanto da cirurgia minimamente invasiva, mas o importante é o resultado a longo prazo. Eu Sim, quero lógico. que o paciente fique curado da doença dele. E, para isso, eu preciso oferecer o que é melhor para ele e não o que possa parecer melhor e que seja melhor para mim. E eu acho que, assim, na minha área, a gente vê muito, assim, trabalhos em modelo animal, de dietas que prometem curar o câncer, né, melhorar muito, mas na hora que você passa isso para pessoas, né, ele não tem um resultado tão grande. Então, muitas vezes a gente vê assim: "Ah, mas eu vi que tal dieta cura o câncer", mas a hora que você vai ver o trabalho, foi um trabalho que foi feito em ratinhos, é um ambiente totalmente controlado, é completamente diferente. E a gente não tem, eu sempre friso isso, não tem nenhuma dieta, nenhum alimento que cure o câncer, e realmente o que tem bom resultado no câncer são os tratamentos convencionais que a gente usa de químio, rádio, imunoterapia, né, cirurgia, com toda a equipe multi, mas isso é essencial que as pessoas entendam. Se as pessoas estão vivendo mais no câncer, realmente são de acordo com essas
Trata com esse tratamento mesmo, que é o tradicional que a gente usa, que lógico que melhorou muito, né. A nutrição ajuda? Ajuda, mas a nutrição não tem capacidade dela sozinha curar nenhum câncer. E aí entrando na parte de nutrição, que eu sempre falo que a alimentação é importante, mas uma coisa essencial é o estilo de vida. Você acha que o estilo de vida, ele é importante em termos de resultado cirúrgico? Importantíssimo. Você falou que a dieta não cura câncer, mas a dieta também previne muitos tipos de câncer. Sim. Então, eu acho que o estilo de vida como um todo é super importante. A gente sabe que pacientes obesos têm mais chance de desenvolver um tumor. Você sabe que uma dieta não saudável, que a gente considera, tem muito mais risco do paciente, da pessoa, desenvolver um tumor também. Produtos processados, enfim, gorduras, enfim, você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas a gente sabe que isso é super importante. A prática de esportes é uma prática muito importante. Ter uma boa qualidade de sono e dormir bem também é muito importante. Então, isso tudo entra no estilo de vida e esse estilo de vida, na verdade, previne o câncer de alguma forma. Tem alguns tumores que vão se desenvolver independente do estilo de vida do indivíduo, mas esse estilo de vida vai favorecer no tratamento do câncer e vai favorecer também no pós-operatório. Quer dizer, então, em relação não só à recuperação pós-operatória, como a probabilidade de uma recidiva desse tumor. Então, tudo isso é muito importante. E muitas vezes o paciente não tem essa conscientização de estilo de vida antes de ter o tumor, mas ele passa a ter depois que ele teve o tumor, o que é muito positivo também. Então, a gente tem que entender que, embora para muitos tumores a gente não saiba a origem dele, a gente sabe que tem tumores que têm pacientes com algum estilo de vida que favorece ter tumor e outros que dificultam o desenvolvimento de tumores. O tumor de intestino, por exemplo, teve um boom nos Estados Unidos em função das comidas que a gente chama de junk food, que são os hambúrgueres, as coisas gordurosas, processadas, etc. Teve um boom na incidência de tumores intestinais. Então, são pessoas que não comiam fibra, comiam produtos processados com gorduras ruins, enfim, uma dieta não saudável que favorecia o desenvolvimento desses tumores. Eu acho que, assim, né, a prática de atividade física que antes a gente proibia durante o tratamento do câncer, a gente tem cada vez mais indicado, porque mostra que melhora o resultado. É lógico que na cirurgia a pessoa não pode operar e sair correndo, fazendo exercício. Eu sempre falo, espera o cirurgião te liberar, né, porque senão você vai ter outros problemas. Então, assim que o cirurgião liberar para a prática de atividade física, ela é interessante. Se a pessoa nunca fez, ela tem que começar devagar, né, ela tem que se condicionar, então tem tudo isso. A alimentação, se a gente pegar aí todas as diretrizes de prevenção ao câncer, ela corresponde a 80% dos fatores de prevenção, né. A gente só tem o que de diferente? O cigarro, né, que entra aí com uma das causas aí de vários cânceres, aí depois a gente e a prática de atividade física, depois a gente tem realmente a recomendação de mais frutas, mais verduras, mais legumes que têm mais fibra, né. Você tem uma série de coisas, beber menos bebida alcoólica, então tem tudo isso. E a obesidade, que tem crescido no mundo inteiro, tem acompanhado aí o crescimento do câncer, e uma das formas de tratar a obesidade também é
um estilo de vida saudável. É interessante que essa é a minha maior dificuldade no consultório, é mudar o estilo de vida das pessoas, né? Porque elas falam assim: não tem uma pílula para isso? Eu falo, não, não tem. Eu falo, a hora que vocês saem daqui do consultório, isso vai depender totalmente de vocês. Né? Então, a questão realmente, isso é difícil, mudar hábito é muito difícil, mas ele é importante, não só para o câncer, mas para várias outras doenças. E aí, Dino, a gente está quase acabando aqui. Eu queria que se finalizasse dizendo quais são as perspectivas futuras para a cirurgia. O que você acha que pode melhorar, que pode inovar ainda nesse sentido? Tem muita coisa tecnológica que está para vir, e que a gente sabe que já existem alguns estudos para você ainda diminuir mais o tamanho da cirurgia. Quer dizer, uma cirurgia de precisão, que a gente pode chamar. Mas acho que o mais importante de tudo é também a prevenção do câncer. Quer dizer, prevenção e diagnóstico precoce. Então, isso que você falou de estilo de vida, eu tenho um número muito grande de pacientes que vêm ao meu consultório para fazer os exames de avaliação continuada da saúde. E são os populares check-ups. E nisso a gente sempre faz, a partir de determinada idade, são exames anuais que o paciente deve fazer e que o objetivo é você ou fazer o diagnóstico de um tumor ou fazer o diagnóstico de uma lesão pré-cancerígena. Então, isso é muito importante, e principalmente para tumores de pele, que é uma coisa muito fácil de você fazer, uma observação muito simples, e outros tumores que são um pouco mais invasivos na forma de você fazer o diagnóstico, mas que é extremamente importante. E isso muda muito, porque as cirurgias são menores, as cirurgias são menos invasivas, e isso também, nessa avaliação continuada de saúde, a gente tenta orientar o paciente a mudar o estilo de vida, não só por causa do câncer, mas que a idade média do brasileiro aumentou muito nos últimos anos, e para aqueles que têm melhor acesso à saúde, hoje você tem nonagenários assim, em todo lugar. Sim, como nunca se viu, né? Como nunca se viu. Esses vão ter mais chance de ter tumores, porque a gente sabe que, à medida que tem o envelhecimento e que as células, tem células que estão constantemente se multiplicando, você vai ter alguma célula que vai ter um escape do sistema imunológico do indivíduo que vai acabar desenvolvendo o câncer. Então, é importante que você faça um diagnóstico precoce, mas, por outro lado, também a gente tem que ter uma visão mais global da saúde, porque esse envelhecimento você precisa ter com qualidade. Não adianta você ter. E a gente tem visto muito que o aparelho locomotor é o grande vilão nessa história, muitas vezes. Então, o indivíduo tem 90, 95 ou até 100 anos, mas está muitas vezes preso numa cadeira, num sofá, numa poltrona, e não tem uma qualidade de vida grande. Então, isso faz parte, não só do estilo de vida na prevenção e no tratamento precoce de tumores, mas também para que você tenha uma melhor qualidade de vida no futuro. Eu acho que isso é fundamental, né? As pessoas querem viver mais, estão vivendo mais, mas todo mundo quer realmente estar independente, né? Conseguir fazer as atividades, conseguir exercer sua autonomia, e para isso a gente precisa ter um estilo de vida saudável, né? Lembrando que o câncer tem várias causas. Quando você tem um estilo de vida saudável, você não é uma garantia que você não vai ter o câncer, mas você vai diminuir muito essa probabilidade. E uma coisa muito importante que você falou dos exames, né? Muitas pessoas têm medo de fazer exame, né? Eu escuto muito assim, quem procura acha. Eu sempre falo que quem procura acha cedo, né? Isso faz muita diferença para o câncer, porque o exame não cria uma doença, né? Ele vai diagnosticá-la. Então, acho que isso é muito importante. Bom, Dino, queria te agradecer muito, tá? Estou aqui finalizando o nosso podcast. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu acho que é super fácil encontrar
o Dino Altman, para vocês conversarem com ele aí, LinkedIn, né, eu acho que é fundamental, internet, acho que vocês conseguem. Caso vocês não conseguirem falar com ele, podem entrar em contato comigo através das mídias Doutora Andréa Nutrologia ou do site www. Doutora Andréa Nutrologia, que eu também vou conseguir colocar vocês em contato com o Dino. E não percam próximos episódios que a gente vai falar um pouquinho de cada tratamento aí do câncer, e o próximo episódio a gente vai falar de CAR-T-cell, que é um tratamento novo que está sendo muito falado na mídia. Muitas pessoas estão achando que serve para todos os tumores, mas não é bem assim. Então, não percam o próximo episódio. Obrigada, Dino. Obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Obrigado a você, André. Obrigado pela oportunidade de falar no seu podcast. E até breve.